Olá, eu sou Eliana Bovolon, nutricionista ortomolecular, funcional e esportiva. E hoje estou aqui para falar para vocês sobre glúten, né? Uma abordagem muito funcional, porque as pessoas procuram muito saber o que é o glúten. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: o glúten é a proteína do trigo, ele é um vegetal. Então, ele só funciona quando ele é misturado, o trigo com a água que quebra, né? E aí a gente faz esse processo que acontece o glúten. Quais os mitos, né, e as verdades sobre isso? Eu vou falar para vocês o seguinte: tem muita gente que fala: eu tenho intolerância, eu tenho sensibilidade, eu tenho alergia. Isso, o que o glúten causa, né? Então isso é muito importante a gente saber, que essa é uma verdade. O trigo de hoje não é o mesmo trigo do tempo de Jesus, né? No tempo dos nossos avós. Então é importante a gente saber isso, que o glúten, ele foi modificado com várias espécies, né? Pegaram uma plantinha aqui, misturaram com outra ali, porque antigamente tinham poucas pessoas. Hoje já é muita gente no planeta. Então a quantidade de alimento tem que ser multiplicada, tem que fazer isso daí crescer muito, porque tem muitas pessoas que precisam comer. Então eles foram misturando para dar uma quantidade maior, sempre mais. Só que quando eles fizeram essa modificação de uma espécie com outra, isso o que fez no glúten? Ele aumentou em 400 vezes mais a quantidade de glúten no trigo. O nosso intestino, o nosso organismo não tem uma enzima que consiga digerir isso daí. Muita gente tem uma irritação, muita gente tem uma sensibilidade, uma alergia, porque isso irrita a nossa mucosa e a gente não tem como absorver os nutrientes. Por quê? Por conta disso. Então, causa no nosso intestino, na nossa microbiota do sistema digestório, uma sensibilidade, uma inflamação. Se eu tirar o glúten, que está na mídia, né? Então as pessoas falam assim: se eu tiro o glúten hoje, o que acontece? Eu emagreço. Lógico que emagrece. Primeiro, aquilo que eu falei, tirou o processo inflamatório, vai emagrecer mesmo. Quando você tira isso da sua dieta, come mais legumes, mais verduras, mais proteínas, logicamente você emagrece, porque é o saudável. Então, isso que a gente tem que saber muito bem. Então, as pessoas têm que entender que se eu tiro o glúten e troco, por exemplo, eu como um pão de manhã, então eu vou tirar o glúten. Então, o que eu vou comer? Vamos supor que a moda, todo mundo fala tapioca. Eu como uma tapioca, não tem glúten, mas ele é um polvilho, concorda? Então, se eu tiro o glúten, troquei por outro tipo de carboidrato, não deixei de comer carboidrato. Então, isso é muito importante a gente saber. Por isso que uma dieta sem glúten, ela emagrece, porque eu tiro as coisas que são calóricas demais, tiro o carboidrato, que às vezes a pessoa é acostumada a comer um carboidrato simples, a farinha branca, o açúcar branco, e esses, hoje eu falo, é um veneno para a saúde. Então é muito importante a gente saber que dentro do trigo e fora dele, eu vou ter carboidrato da mesma forma, só que numa qualidade melhor. Então, se eu tiro o glúten, eu tiro o processo inflamatório, eu melhoro mais o meu organismo, eu tenho mais saúde, eu vou absorver mais nutrientes. Nós devemos saber o que comer com qualidade. Então, saber que um doente celíaco é diferente. Então, a doença celíaca, que aí não pode mesmo comer nada com glúten. E qual é o principal para a pessoa saber? Eu tenho que olhar rótulo, eu tenho que aprender a olhar rótulo, porque tem muitas coisas que contêm glúten ou contém traços
né? Que a gente fala contaminação cruzada, porque a aveia ela não contém glúten, só que ela é envasada, ela é embalada na mesma indústria do trigo, da cevada, enfim, tudo aquilo que tem glúten. Então ela vai ter traços, ela vai ter uma contaminação cruzada, porque se eu tenho uma aveia que ela foi embalada nessa mesma indústria, ela vai ter traços. Então uma pessoa com a doença celíaca, ela jamais pode comer uma aveia dessa. Ela tem que procurar o local onde que não tem glúten e onde foi embalado corretamente. Então eu fico por aqui hoje. Muito obrigada.